amiga! Ser amada dá trabalho? Gente, estamos em mais um episódio do Oi, Amiga. E por falar em amigo do latim amicus, aquele que ama, né? E por falar em amor, vamos falar sobre amor, como já diria Renato Nogueira. Amor, amiga. Mas Fala aí. Vamos falar, esse tema, minha filha, vai até as profundezas. E falando em profundezas, eu sou Ana Paula Xongani. Sou mãe da Ieloá, da Nuente, Sofia da Cristina Mendonça, sou filha de Oxum, pisciana, apaixonada. No trabalho sou comunicadora, apresentadora de TV, podcast, palestrante, mestre de cerimônia, um monte de coisa e várias outras complexidades. Quem és tu, gata? Muita coisa, muita coisa. Bom, eu sou Luana Genô. Eu gosto de dizer que eu trago cores e inclusão pra mesa, acho que já dá pra ver. Eu adoro estar muito colorida e adoro incluir tudo que me faz bem no meu entorno. Por isso chamei minha biga. Minha biga. Pra fazer esse podcast, né? Pra gente passar tempo juntas. Sou mãe da Alice e do Hugo. Sou CEO do IDBR. Sou filha da Dona Ana, neta da Dona Ana. Sou escritora. Acho que tudo isso se mistura em mim e me ajuda a me expressar, né? E ajuda a fazer com que eu consiga escrever as linhas da minha vida com a minha própria caneta. Chique. E agora a gente vai começar o segundo episódio do Oi, Amiga. Tá bom, vai. Dá trabalho ou não dá trabalho? Amiga, claro que dá trabalho. Eu também acho que dá trabalho. Eu quero mesmo que dê trabalho. Agora a pergunta é, quem quer trabalhar nisso? Lembrando que aqui estamos falando do trabalho no sentido de gasto de energia. Se você quer saber mais sobre trabalho, você volta um episódio que a gente fez todo um apanhado sobre isso. Eita, como hablamos. E também entendemos que trabalho tem várias aplicações. Aqui, vem com a gente, você vai entender como a gente tá aplicando o lance do trabalho. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E eu quero saber quem vai ser a trabalhadora e o trabalhador desse amor aqui que sou eu. Exatamente, queremos ser amadas. Eu quero, e amiga. amar muito, sempre. Eu quero. No final do dia, todo mundo quer ser amado. Todo mundo. Eu acho que todo mundo, no final do dia, sobre qualquer aspecto, qualquer coisa da vida, a gente quer ser amado. Não, total, o ser humano é carente, né? A gente é carente, a gente precisa ser amado, a gente precisa ser visível. E porque o amor também é outra palavra que leva para muitos conceitos. Mas o amor é aceitação, o amor é acolhimento, o amor é encontro, o amor é partilha, né? O amor é muita coisa, né? Então, até esse ser amado, todo mundo quer ser amado? Fato. Sim. Mas acho que cada um vai entender o que é esse amor. Total, você começou o amor com aceitação, né? Eu gosto sempre de dividir, tipo, aceitação com autoaceitação. E da aceitação do outro, Total. né? Porque tem um mundo que tá da minha cabeça pra dentro e tem um mundo que tá da minha cabeça pra fora. E super se correlacionam. E eles se correlacionam, só que eu não consigo amar o mundo se eu não me amo primeiro também. Claro. Eu preciso me amar, eu preciso minimamente me colocar aqui de pé, né? Pra poder, ao me amar, ao me cuidar, eu conseguir cuidar do outro. Isso já dá muito trabalho. Eu concordo, mas assim, concordo. Autoamor, check. É fundamental, é a base, Não, certo? é a base. Você começou com isso. Eu concordo totalmente, 100%. Mas pra gente descer uma camadinha, eu acho que essa construção de autoamor, o fundamental é que ela venha primeiro de tudo. Você se amar pra você se colocar no mundo. Às vezes não é linear, mas ela é importante. Ela é importante. E a base, Mas eu acho que nem sempre acontece assim. E acho que tem algumas pessoas que elas primeiro são amadas antes de se autoamar. E tem outro grupo de pessoas que precisam se autoamar primeiro pra depois ser amada. Entende? E aí o que difere uma pessoa da outra? Na minha opinião, o que difere uma pessoa da outra é que eu acho que, infelizmente, existem pessoas que são vistas como dignas de amor. Isso. E umas pessoas que não são vistas como dignas de amor. Essas pessoas que são vistas como dignas de amor, elas precisam desenvolver o seu autoamor, mas quando isso não é feito, elas ainda são amadas. Agora, essas pessoas que não são vistas como dignas de amor, se elas não têm o seu autoamor como fundamental, como fundamento, aí, gata, elas não têm nada. Não, concordo. Eu concordo. Eu só acho que não é de fato linear. Não é. Né? Você pode nascer num lar onde você não receba tanto amor quanto você merece. Exato. Você veio com a questão do merecer, né? Do ser digno de. É. E ainda assim, ter pessoas no seu entorno que te ajudem a nutrir
esse amor próprio, porque na minha visão ele ainda é fundamental para que você consiga, ao se amar, amar o próximo. Sim. Né? Seja o próximo um filho, um marido, uma namorada, o que for, qualquer tipo de relação que você queira nutrir. Porque senão você fica refém do que o outro quer se você não se ama o suficiente, né? Sim. Então, primeiro a me amar precisa ser eu. Claro. Né? Obviamente, é possível que o meu auto-amor seja sucedido por um amor de uma mãe que cuidou de mim e que fez com que eu nutrisse o meu amor. Para eu me amar, para eu, por exemplo, me amar, eu tive o amor da minha mãe, o amor da minha avó, especialmente, né? E de outros familiares também, mas especialmente o delas. E isso me ajudou a nutrir meu auto-amor. Mas desde cedo, Ana, era pauta em casa, tipo assim, minha mãe sempre falava, cara, se você não se amar primeiro, esquece. Então era tipo, não fazia nem sentido, né? Tipo, pensar em amar o outro sem se amar primeiro, sabe? Engraçado que, não que isso era uma negação na minha casa, tipo, você precisa se amar primeiro. Não era uma negação. Mas não era um conceito trazido pelos meus pais, assim, pela minha mãe, pela minha avó. Filha, você precisa se auto-amar primeiro. Não. A minha família, ela é tão dedicada no amor, assim, mas tão dedicada que talvez meus pais, talvez eles achavam que isso ia acontecer naturalmente. Automático. No automático e que o amor deles era o suficiente para que isso acontecesse automaticamente, sabe? Porque assim, a gente tem essa não sei se é sorte a palavra, mas essa realidade positiva de vir de uma família que tem amor, né? Que pôde, não só tem amor, mas que pôde expressar o amor. Porque também tem isso, né? Às vezes tem amor que não dá tempo de expressar, que não tem campo de expressão de amor, sabe? Tem famílias que têm amor, mas não dá tempo de expressar, porque a vida é tão louca, tanto cansaço. A vida dá trabalho. Isso, é tanta correria, tanta necessidade, né? E aí, Exato. sim, o trabalho, que não tem campo de expressar o amor. Eu acho que, eu não conheço exatamente sua família, mas eu vim de uma família que tinha tempo pro amor. Entende? Tipo, lá em casa a gente... Mas não basta só ter tempo, tem que saber expressar. Não, tinha as duas coisas. Então é isso, acho que você tá falando de duas coisas distintas. Duas coisas que precisam coexistir. Tinha uma expressão de amor clara, as pessoas se expressavam no amor, mas tinha tempo também, tinha possibilidade, tinha uma mínima estrutura, que a gente já entendeu, que é acesso a direitos. Sim. Pra que esse amor acontecesse, sabe? Sim, sim. E aí, talvez por isso que essa discussão do auto-amor me chegou muito mais tarde. Sim, mas aí tem uma coisa que é interessante. Quando você tá falando da sua família, você tá falando de um pai, de uma mãe, né? De um irmão. De um irmão. No meu caso, eu tô falando de uma mãe e de uma avó. Uhum. Que foram mãe solo. Sim, total. Né? Então, já veio aquela consciência de que, olha, se você não se amar primeiro... Sim. Talvez você não consiga... ser respeitada e, inclusive, amar outra pessoa a ponto de que ela te ame e te respeite na medida que você merece. Né? Então, essa consciência, mesmo não expressa nessas palavras, ela veio já sentido. Com mais força, mais intencionalidade, porque não estava automático. São mulheres que, em muitos momentos da vida, foram ali abandonadas, não tiveram amor, né, que elas poderiam ter. Então é isso, mas assim, sempre foi passado com... Cara, minha mãe falava sobre isso, pô, se ama, sabe? Vai se cuidar e tal. Era sempre um clima muito, tipo, de casa, da família. Não era tipo, ame-se, uma palestra sobre isso. Era, tipo, era no dia a dia. E minha mãe me mostrava isso em tudo, tipo assim, sendo enfermeira, ela fazia aula de esteticista, ela se cuidava, ela fazia sobrancelha, bem piruona mesmo, sabe? Uhum. Então ela tem essa coisa... também era piruona. Piruona, chique. chiquérrima. Então eu aprendi a me amar com ela, chiquérrima ali. E detalhe, eu só ia pras festas extremamente arrumadas, muito arrumadas, só no prumo, entendeu? Sim. Com ela que eu aprendi aqui, ó. Sempre coluna assim, ereta. Coluna ereta. Isso. Pode, a gente quer relaxar também, mas com ela que eu aprendi, ó. Tá? E aí era sempre, tipo assim que eu fui praticando esse auto-amor, cara, cada vez que era pra ir numa festa, pra estar junto, em qualquer coisa de escola, as crianças eram meio arrumadinhas. Eu tava extremamente arrumada. Minha mãe também, né? Essa coisa da gente estar sempre arrumada, aprumada e tal.
E o quanto que minha mãe, e eu acho que sim, era uma expressão de amor, ela fazia de tudo pra que… Cara, pra que eu estivesse nos lugares e também pra que eu experimentasse, talvez, alguns aspectos de amor que não viria de forma orgânica. Ela falava, quer saber, eu vou inventar. Exemplo. Tipo, fora de casa. Fora de casa. Exemplo, eu, assim, milagre, eu fui noivinha de festa junina. Por que milagre? Porque a maioria nem tem par pra dançar ou dança com a amiga. Porque nenhum menino quer dançar. É um clássico de quem cresceu nos anos 90. Hoje as escolas repensaram essa coisa do par. Enfim, das relações heteronormativas compulsórias. Muitas discussões pra depois. Vamos falar que anos 90, caos. E aí, ninguém era noivinha. E minha mãe falou, chegou na escola e falou, minha filha vai ser noivinha. Não era uma discussão que ela trazia pra mim, ela já vinha com tudo resolvido, sabe? Perfeita. Perfeita. Aí ela falou… Aí a escola falou que não podia, porque era muito caro. Ela falou, agora ela vai ser a grande noiva da festa de todas as festas juninas do Brasil. Chegou lá com véu. Amiga, pra você ter noção do quanto ela caprichou, eu fui sozinha no carro com meu pai dirigindo, e meu irmão e minha mãe foram de táxi. E as latinhas atrás. Amiga, porque o vestido era tão grande, exageradamente grande, que eu fui sozinha e não podia amassar. E aí eu fico pensando hoje, né? Primeiro, todo esse carinho, esse amor dela, essa dedicação dela, do meu pai também, de fazer o motorista. Eles se realizaram. Eu nem casei de noiva depois, o que, enfim, me arrependo pra caramba, podemos falar sobre isso. Ainda tem. Mas ainda há, claro, vou casar de novo. Mas é muito louco como isso aconteceu. E é isso, eu era noivinha, né? A noivinha da festa junina é uma mulher amada. É uma criança amada, pô. É uma criança amada. Quem produziu esse amor? Quem me amava. Sua mãe. Minha mãe. Cara, eu fico pensando que minha mãe me amou minha mãe me ama de várias maneiras, né? Tipo, ela… Eu era muito tímida quando eu era pequena. Ou intimidada. Outras tantas camadas. Aí eu era um bichinho do mato, mas eu adorava comer hambúrguer com ketchup. Só pra conectar uma coisa com a outra. E aí, quando a gente ia nesses fast foods da vida, porque eu adorava, quando eu ia sair, ia trabalhar com ela chegou pra mim e falou assim, filha, hoje você vem, depois da aula, vou te pegar e tal, vou te levar no centro da cidade, tem que resolver umas coisas. Aí lá fomos nós. Depois de resolver as coisas dela, ela me levava pro fast food, pra comer, etc. Aí eu ficava com muita vergonha de pedir qualquer coisa. Pedir o ketchup, pedir o próprio hambúrguer. Eu tinha vergonha de falar. Real, eu ficava tipo… Mãe, pede o ketchup pra mim. Mãe, pede a mostarda pra mim. Aí ela foi pedindo ao longo de muito tempo. Só que chegou um belo dia que ela falou assim, vai você. Eu não vou pedir mais nada. Você tem voz, você é linda. Ó. Levanta, querida. Vai buscar o seu ketchup. Eu amo. Não é coroa, não. Vai. É ketchup. Vai buscar o seu ketchup. Vá viver sua vida. Vá. Vai você. Forte. Nisso que ela fala, vai você, eu vou, perdida franzida. Peito aberto. Peito aberto pra vida. Lá fui eu. Moço, me dá meu ketchup. E voltou desde com então… ketchup. Desde então… Desde então estou eu aqui, do ketchup da vida. Mas, assim, me ajudou muito. Minha mãe entendeu que ela, apesar de me amar muito e entender que ela me dava muito amor, ela entendeu que eu tava ali travada. Vai. Algumas coisas, algumas questões. Me sentindo feia, me sentindo incapaz, não usando o suficiente a minha voz, a minha postura, a minha beleza, pra dialogar e transitar. Até que chegou um momento que ela falou assim… Querida, vai você, eu não vou. Isso é lindo, que é então, liberdade, ela me empurrou no momento onde ela viu que eu tava me travando. Então, assim, esse amor, ele se deu desde me arrumar mais do que outras crianças pra ir pra festa, e várias camadas, como você mencionou, um novo episódio inteiro sobre isso, mas no sentido de me empurrar e de me dar não só o amor, mas o empurrão que eu precisava pra soltar minha própria voz. E aí, é isso, né? Quando você vem de um lugar assim… que você, né, recebe muito amor de uma forma tão boa, profunda, que você nem… eu não questionava o amor, porque eu recebia, né? E aí, eu lembro, eu sei exatamente o momento que eu entendi que eu não era amada.
Quando eu fui pro mundo, assim, eu lembro. Que não era tão automático como que eu dentro não de era casa, amada, né? que eu não era amada. Porque, assim, a minha mãe, meu pai, até meu irmão, chegava antes pra preparar o terreno. Caramba. Eles chegavam antes pra preparar o terreno. Então, quando eu chegava, Já tava tudo o pronto. terreno tava preparado, irmã. O terreno tava preparado. Então, eu tava achando que tava tudo certo. Aí, chega um momento que você vai sozinha e que não tem como sua mãe preparar o teu terreno, porque, óbvio, você tem que construir suas relações. Puta que pariu, eu levei um choque. Eu lembro desse rompimento, da sensação de amor, da sensação de ser amada na minha vida. E doeu. E óbvio, eu não julgo em hipótese nenhuma a superproteção dos meus pais. Acho até que foi bom, porque eu pude estar mais forte quando encarei uma, talvez, realidade. Mas e aí, Luana, eu lembro de não entender. Cadê aquele amor todo? Cadê? Que tinha? Ué, minha mãe falava que eu era linda. Cadê aquele amor que tava aqui? Minha mãe falava que eu era linda. Minha mãe falava que eu era mais linda porque eu era mais preta. Então, assim, o que aconteceu... Eu sou mais preta, só pra dizer. Gente, novamente... Tem os episódios passados. Escrevem aí nos comentários. Ok. Enfim, e doeu muito. Eu fiquei desbaratinada. Puta, eu tô até hoje. Juro, eu tô até hoje... Juro, a sensação que eu tenho é essa. Que eu tô até hoje desbaratinada. Eu entendi claramente que minha mãe não tinha mentido. Sim. Mas eu entendi que o espaço do amor era desse tamanho. A minha casa, a minha família. Caramba. Mas tinha um mundo. Tinha um mundo inteiro. Não, assim, você tá falando... Cara, eu tô arrepiada, porque eu acho que pra mim foi uma experiência de alguma forma semelhante, mas eu já tava mais preparada pra essa falta de amor do mundo, né? Porque minha mãe e minha avó me davam esses sinais. Apesar desse zelo, desse cuidado, expresso nessa arrumação, expresso em várias questões, mas eu já cheguei quando eu tava ali em escola, rodeada de amiguinho, debochando de cor de pele, né? O amicus, que deveria ser aquele que ama, né? Não tava ali pra mim. Ele não tava ali. Não tava. Entendeu? Então, tipo assim, eu tava ali sozinha, eu tava ali isolada. Então, eu encontrava esse amor em casa, era o meu casulo, e eu já saía meio que preparada, ou não preparada, mas pelo menos... munida, talvez assim. Munida, ou sabendo armada, do que poderia né? acontecer. E aí você vem... E apesar de nós sermos duas mulheres pretas, retintas, a gente experimentou esse processo de maneira diferente. E aí vem a pergunta da interessante. autossuficiência. Porque foi nesse momento que eu comecei a entender que eu teria que desenvolver essa autossuficiência. Ai, que bosta, né? O único que me deu um pouco de sinal, talvez por estar na mesma... Era meu irmão, porque meu irmão falava pra mim que eu seria... Ele é mais velho ou mais novo? Meu irmão é mais velho. Ah, isso meu irmão, ajuda, né? Ou atrapalha. Meu irmão... Te amo, irmão. Mas Te ele amo, falava eu pra também. mim... Meu irmão, eu cresci com meu irmão falando que eu seria uma solteirona rica. E eu sou uma rica casada. É isso? Não, mas ele falava que eu sou uma solteirona rica, porque ele já me lia, talvez, e ele já tava me dando sinais que eu não seria, talvez, a mulher amada, e que então por isso eu me dedicaria muito ao trabalho, e isso me traria sucesso, e aí eu comecei a desenvolver essa ideia que eu precisaria ser autossuficiente. E será, Luana, que nós, como mulheres pretas, Sim. você, vamos falar da gente. É melhor. Eu, você. A gente é autossuficiente? Em algum nível, você acreditou em algum momento, tipo, aqui, ó. Claro que acreditei isso. Eu falei que justamente minha mãe e minha avó me prepararam para eu estar na cova dos leões. Já desde cedo, eu entendi que eu precisava ali me blindar de alguma forma. Então, eu sempre estudava mais. Eu era aquela que, tipo assim, não podia errar. Então, eu estudava pra caramba, assim, no sentido de, cara, eu sei que eu não vou ser amada. Você é inteligente. Então eu vou ser inteligente. Clássico. Eu vou ser inteligente, eu vou ser aquela que todo mundo vai ser obrigado a amar. Vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me chamar pro grupo, Vão ter né? que me chamar pro grupo. Então tinha um pouco disso, né? Então eu era considerada a CDF, aquela que o pessoal sentava perto pra colar. Fui eleita representante de turma, então meio que eu obriguei esse amor a acontecer, sabe? Sim. Mas eu sabia que eu precisava ir atrás disso, então não era uma coisa dada. E aí, essa autossuficiência veio muito desse lugar, de já estar preparada pro que estava por vir, sabe? Tá, mas entendi aquela criança, chonganinha e tal, mas corta pra hoje. Ela era Ana Paulinha. A Mendoncinha. Isso. A Mendoncinha, mas corta pra hoje. Você acha que você ainda se incomoda ou sente algum estranhamento em receber esse amor? Sequelada, amiga. Sequelada? Sequelada. Conta.
Conta essa sequela aí. Sequelada, amiga. Você quer um abraço? Eu quero. Eu falo que eu tenho uma carência ancestral, né? Eu tenho uma carência... Eu tenho muito incômodo. Primeiro que, assim, eu acho que eu passei por uma fase de, assim, qualquer pouco amor me emocionava. Pouco amor? Tem medida o amor? Tem gente que te dá pouco nas relações. Como é que você sente isso? Eu fico puta hoje, mas antes eu falava assim, ufa, pelo menos tá vindo alguma coisinha, então tá tudo bem. Migalha, né? Migalha. Então, acho que assim, muita negação do amor. Então, por exemplo, uma coisa que eu falei, que eu só casei de noivinha uma vez, na verdade foram duas pequenas, mas quando eu fui casar adulta, eu falei, eu não quero vestido de noiva, porque eu me afastava de todos os aspectos, de todas as características que representavam o amor. Esse amor romântico, idealizado. Não quero, porque eu sou muito progressista, vestido de noiva, gastar dinheiro, nanã. E hoje eu me arrependo, eu vou casar de noiva depois de 20 anos de casar. E eu já tenho roupa de ir. Exatamente, eu vou casar de noiva porque eu comecei a perceber que essas negações era um afastamento, porque eu não queria nem cogitar a possibilidade de querer e ouvir um não. Então eu já não queria, porque aí resolvia. E isso, o amor me incomoda tanto, até hoje, que, por exemplo, eu estudo para ser porta-bandeira, e a porta-bandeira, ela é uma rainha. E ela é muito amada. Ela é amada pela escola, ela é amada pelo mestre-sala, ela passa, as pessoas abaixam a cabeça para receber essa porta-bandeira. O mestre-sala, ele precisa fazer expressão de apaixonado. Ele pode ser um homem na sua... enfim, pode ser um homem gay. A performance do mestre-sala, naquele momento, a atuação, não importa o que ele é enquanto pessoa... É a performance. A performance, ele ama a porta-bandeira porque ele ama a bandeira. Então, na aula de porta-bandeira, eu me sentia extremamente desconfortável de um cara colocar a mão no peito e me olhar no fundo dos olhos. Eu ficava tipo... Como assim? Ai, que ruim. Ai, que estranho. Ai, né? Porque por mais que eu já tinha desenvolvido esse amor com, sei lá, meu companheiro, essa outra expressão de amor... Ai, muito incômodo. Amigas, receber amor de amigas, até hoje pra mim, você me deu uma caixa de bombom ontem. A gente vai aprendendo a reagir, eu tô até gaguejando. Mas eu fiquei tipo, eu faço isso, eu não recebo. E aí eu já fico tipo, e agora eu preciso fazer alguma coisa pra ela? Não, eu só posso receber. Mas pra mim ainda é algo que eu preciso racionalmente organizar minha emoção. Do tipo, Ana Paula, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque senão eu preciso devolver, eu preciso ser quem oferece o amor. Porque só receber, pra mim, é um lugar ainda desconfortável. Eu sou extremamente sequelada com esse trauma. Nossa. Nossa, não. Desse trauma da quebra do recebimento do amor. Nossa. Não, eu tava aqui pensando, né, quando você falou dessa história do porta-bandeira e tudo isso, de como a gente não tá acostumado a receber esse amor, né? E a gente naturaliza isso, né? E não consegue receber nenhum tipo de demonstração de carinho. Eu lembro que quando eu conheci o Luiz, meu esposo, até hoje, ele foi assim, a história foi assim, eu era modelo de passarela, aí eu cheguei na Bélgica e tinha uma pessoa que ia cuidar de mim e era um jornalista voluntário que ia cobrir o evento. E ele chegou e falou, você é a famosa Luana? Começou bem. Check. E ele só faltou estender o tapete vermelho. Nossa Senhora. Eu falei, o que esse cara tá querendo? Peraí. Não, o que ele tá querendo? Peraí, Medo. que eu vim de uma família cristã. Não, é que daqui ele não vai tirar nada. Já vim como? Nossa, menina. Corpo fechado. E ó, nem me toca. Sim. E aí tem várias camadas. Sim. Tem a camada da menina cristã saindo de casa pela primeira vez. Tem a camada de que amor e que cuidado, que afeto é esse? O que você quer? O que você quer? O Luiz me recebeu com esse tapete vermelho, com amor, um cuidado, um afeto, uma linguagem de acolhimento. E de expressão pública de amor também, né? E de expressão pública. Que aí é outro. De amor e de afeto. E aí é isso. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, quem é essa pessoa que tá me oferecendo
algo que eu nunca vi, eu nunca vivi. E aquilo me tocou tão profundamente, assim, porque primeiro parecia um reencontro, parecia que a gente já tinha se visto em algum lugar, mesmo sendo de 2 ambientes completamente diferentes. Ele nasceu na França, eu no Brasil, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele cresceu no Brasil, mas cresceu no Rio de Janeiro, Zona Sul, etc. E a gente se encontra nesse lugar, no estrangeiro, na Bélgica, e ele estende aquele tapete vermelho, no sentido figurado. Sim. E eu falo, gente, que amor Estranho, é esse? né? Estranho. Eu entendi com tanto estranhamento aquilo, quando você falou do porta-bandeira, do pegar, do olhar no olho, Não do tipo olha. assim, tá tudo bem com você? Cara, ele pegou, teve um dia que eu acordei, ele veio me trazer um croissant. Porque ele é francês, né? Ele não ia deixar, ele não ia deixar a cultura ele dele trouxe de lado. clássicos. Ele trouxe o clássico dele. Aí botou o croissant na beirinha da cama, assim, que a gente dormia em várias caminhas, assim, as meninas. Aí ele veio pra mim e trouxe um croissant. Aí eu falei, o que você tá querendo, meu amigo? Não, tô cuidando de você. Por quê? Claro que ele tinha segundas intenções também. Não, mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Opa. Tá tudo certo. Já sou de 16 anos, cuidando de mim, com croissant. Mas eu achei muito linda essa coisa de acolher. E aquilo, quando você falou do incômodo, me tocou também profundamente, que foi a mesma coisa que eu senti. Que amor é esse que pega na mão, que respeita, que olha no olho? Não. Porque a gente não nasceu ou não cresceu se sentindo digna desse cuidado. Que aí mas aí é o amor afetivo sexual. Exato, é mas esse amor que pega. Pra além da casa, né? Porque são várias camadas. Pra algumas pessoas tem o amor familiar que falta. Sim, mas pra gente. Pra gente, o amor familiar, na minha casa, faltou em determinada medida, ali de uma figura paterna que foi resgatada ao longo do tempo, mas na base faltou. E depois um amor afetivo, sexual também, eu tipo, caramba, não assim, tô acostumada com isso. O Rogério, quando me conheceu, ele me chama de linda desde o dia 0. Eu fiquei puta. Falei, o quê? Vai me chamar de linda pra não esquecer meu nome? E ele tá me chamando de linda porque ele deve comer várias pessoas. Então, pra não errar na cama, ele me chama de linda porque é linda geral. E eu ficava puta, você lembra meu nome? E ele, linda. E outra, o problema... Ele mandava mais. Sabe qual que era o problema? É que ele me achava linda. Você entendeu o problema? Ele realmente me achava linda. E não era aquele linda, porque tem um linda que me irrita, que é assim, você é uma mulher negra, forte, trabalhadora, uma rainha, linda. Não é um linda simplinho aqui, é um linda tipo... Linda. Linda. Eu ficava puta que ele me chamava de linda. Eu falava, não, ele esqueceu meu nome, ele não sabe meu nome. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? E até eu me acostumar com esse linda, assim, que era só uma expressão de afeto, assim, é ruim. Eu sou muito sequelada, né? Até hoje eu sou muito... Aquilo que a gente tinha falado ontem, porque aí é isso, né? Aí eu comecei a criar conteúdo, né? E aí, família. Tá ali, expressão de família. E, Luana, eu nunca fiz uma publicidade de Dia dos Namorados. Tá brincando. Sabe por quê? Porque as pessoas... Olha que loucura. Cara, peraí. Sou casada há 18 anos. Mas, tipo assim, só pra situar também as pessoas, né? Você publica conteúdos há muito tempo. 10 anos. Há 10 anos, né? Então, tipo assim, a gente até brincava quando a gente se aproximou mais desses últimos tempos, que eu sou a CEO que apresenta e produz conteúdo e você é a apresentadora que é CEO. No sentido de, assim, faz parte de quem você é apresentar e fazer conteúdos. Em 10 anos você nunca fez nada? Nunca. Não, já saiu matéria que eu era mãe solo, que é um absurdo. Quê? Sim, mãe solo. Ninguém checa uma informação. Traduz e pronto, mãe solo. E além disso, eu nunca fiz publicidade aos namorados, cara. Mas tipo assim, mãe solo... Mãe solo. Só por ser preta? Ué. Se ninguém me perguntou, deduziu, eu acredito que sim. E eu nunca fiz publicidade de Dia dos Namorados. E tu é casada com o Rogério... Há 18 anos. Há 18 anos. Ou seja, mas eu não sou uma pessoa, eu não sou a imagem do que é o amor. A minha imagem não é a imagem do que é... O que é o amor? O que é um casal apaixonado? O que é uma mulher que tem alguém que é apaixonada por ela, apaixonado por ela, ou apaixonada por ela? Não é essa pessoa que fechou os olhos. Ninguém vai colocar uma mulher como eu, como você, neste lugar de amada. E quando a gente fala sobre publicidade, a gente tá falando sobre representações.
para um grupo, né? Sim. O meu companheiro, ele é mestre e no mestrado ele pesquisou o ser comum. Quem que representa o ser comum na sociedade brasileira, né? Sim. O ser comum quando vai falar de medicina. Quem que é a pessoa que tem câncer? Ou a pessoa que tem uma doença que acabou de ser curada? Quem que é esse ser comum que vai representar a sociedade? Nós não somos seres comuns que podem representar o amor. Não, é super... E outra, se precisar uma pessoa, essa pessoa não vai ser nós. Vai ser uma mulher, branca, loira. Se tiver 10, talvez a gente entre como a nona ou a 10ª. Sim. Ou não entra. Ou como coadjuvante dela. Porque é isso, também tem essa coisa do ser amada, mas não poder ser a protagonista desse amor, né? Nunca. Você pode ser aquela coadjuvante. Porque eu também, assim, não sou uma produtora de conteúdos como você. Produzo conteúdos como praticamente um derivante do meu trabalho. E a gente já falou um pouco sobre trabalho. Mas, tipo assim, eu também nunca fui chamada pra discorrer sobre o amor ou pra representar esse amor, né? Sendo parte de um casal interracial e que tem várias nuances e coloca assuntos muito importantes na mesa de casa, ainda assim a gente não representa o amor. E você achou que era porque era um casal interracial, né? Eu sempre achei que fosse por isso. Até porque muita gente critica, né? E aí cada um vai ter suas razões, aí outro episódio. Mas eu só tô dizendo que eu achava que fosse por causa disso. Não é por isso. E no caso de vocês são um casal. Eu sou uma família unirracial. Exato. Preta são duas escura, pessoas pretas que também nunca foram chamadas. Jovens e magras. Ou seja, só faltou uma questão. A raça. Você tá entendendo? Então não é por isso. Cara, é porque a gente não é a imagem do amor. Muito louco, porque eu nunca imaginava isso. E especialmente quando você falou da mãe solo. Porque uma coisa é, você até falou que o Rogério não aparece tanto nas redes sociais, né? Então eu poderia deduzir, quem é essa família da Ana? Eu posso tentar questionar, mas eu nunca poderia escrever que você é uma mãe solo, né? Só porque o imaginário de uma mulher negra é dessa autossuficiência, dessa solidão, e colocar isso imediato. Isso é muito absurdo. E o fato de e aí pensando num outro ponto desse amor, porque eu acho que o fato de eu experimentei o amor, né? Enfim, comecei a me relacionar com o Rogério, casei. E dei meio que um check nessa parte afetiva sexual, considerando que essa relação, por esses anos, era monogâmica e tal, tá? Contexto. E aí eu comecei, depois de conhecer esse amor, entender outros amores. E aí eu tenho um marco, inclusive tem Giovanna Nader nessa história, que a gente foi fazer um programa. Era isso, né? Eu e 2 mulheres brancas. E aquilo também foi um marco de não amor, assim. Porque eu entrava no set de filmagem e as pessoas não levantavam a cabeça pra me dar bom dia, sabe? Era a hora que eles estavam limpando a câmera, arrumando o cabo, dando um ajuste na câmera. E as meninas entravam no set de filmagem e eles sempre paravam. Oi, tudo bom, Giovanna? Tudo bem, Marina? Que era a outra apresentadora. E eu falava assim, cara, a gente chegou aqui as 3 apresentadoras. Por que eu não recebo bom dia, sabe? Por que ninguém me deu bom dia? E aí eu entendi, tipo, eu não sou amada. E aí, não, calma, que agora eu vou pra um outro lugar. A gente, obviamente, que a gente não se relaciona com as pessoas buscando o campo afetivo sexual. Mas o fato das pessoas não te verem como uma pessoa nem amada, nem desejada sexualmente, faz com que elas não se relacionem com você em vários campos. Mesmo profissional. Entende? Claro. Então, como aquele time não via em mim potencial, nem de afeto, nem de sexo, eles não levantavam a cabeça pra me dar bom dia. Nem pra tomar uma cerveja te chamavam. Jamais. Porque você é autossuficiente, você bebe sozinha. E aí, como esse amor não vem, não recebo, eu tenho que produzir. Então eu virei uma grande produtora da felicidade, uma grande produtora do amor, a grande produtora da produtora, da produtora, da produtora. E aí você começa só a cuidar. Cuidar e não ser cuidada, né? E aí, assim, muito desse desgaste era porque eu achava que se eu deixasse a peteca cair, as pessoas ao meu entorno iam deixar de me amar. Seja meu marido, minha filha, seja os meus amigos ou até as pessoas que trabalham comigo. Então, o tempo todo eu era produtora de amor, produtora de felicidade. Então, por isso que o presente me incomoda. Porque eu sou a que produzo. Eu sou a que dou presente. Eu não sou a que recebo. Uau. Como que você me chega com uma caixa de bombom? Tá louca? Eu que produzo. Porque Cadê se eu não caixa produzo... Porque se eu não produzo, não tem amor.
Nossa, profundo isso. Mas quando você traz isso, eu lembro que em várias ocasiões, assim, já falamos muito sobre trabalho. O trabalho vai sempre voltar na minha fala, porque eu ainda estou trabalhando para trabalhar menos, né? A parte do trabalho remunerado, que é assim que eu chamo, né? Nesse trabalho de deslocamento que eu faço muito, eu me desloco muito, né? Eu viajo muito a trabalho para dar palestra, para dar treinamento, para estar presente em conferências nacionais, internacionais, para abraçar os estudantes, para conversar com as pessoas que eu amo fazer. Em determinado momento também isso afeta o meu próprio amor próprio, porque eu me cuido menos até por amar tanto que eu faço, né? E aí, num determinado momento, eu lembro que tinha alguma coisa importante da vida escolar da Alice acontecendo, né? Talvez alguma festinha, alguma coisa assim. E eu estava no meio de 2 viagens grandes internacionais. Que a mãe, que quer oferecer amor, né, fez. E a mãe culpada fez. Eu fiz, bom, eu podia ir de uma viagem para outra e pegar o pouco de tempo que tinha entre as 2 viagens para descansar, porque eu estava já cansada, mas não. Eu peguei, voltei para casa. Ficou quanto tempo em casa? Fiquei 16 horas em casa para poder ir nessa atividade dela, exausta, né? E depois embarquei no voo 16 horas depois com ela, falando: mamãe, o que você tá fazendo? Ou seja... Né? Então, essa coisa de você também sempre querer ser produtora, né, desse amor, custa também o seu próprio amor, né? O seu amor próprio, porque você tá sempre tendo que entregar tanto pro outro, seja para um filho, um marido, um colega, um amigo, que às vezes você se esquece nessa equação. E qual que era seu medo para gerar essa necessidade de voltar, mesmo que seja por 16 anos? O medo era de perder esse amor, ou de perder esse afeto da minha filha, essa admiração, porque se você tá ausente também, né, o famoso quem não é visto não é lembrado. Falei, cara, se minha filha não me vê na programação dela, o que ela vai dizer? O que os amigos vão dizer? O que os pais que já acham que eu sou uma mãe que não tá tão presente, porque eu não tô presente em todos os momentos. Afinal, não existe também mãe suficiente, mas eu tenho um grau de não presença também importante, porque eu tenho um trabalho que me demanda muito. Porque você é mulher, porque se você fosse homem, seria tranquilo. Tranquilo, pai presente pra caramba. Exato. O pai ausente aparece uma vez e por isso que eu ia te questionar, quando você fala assim, brevemente, quando você fala assim, se eu estiver ausente, ela não vai me amar. Ela vai. Agora, o que você falou depois, que é o julgamento do amiguinho, do pai do amiguinho. Porque ela vai amar. Total, ela vai amar. Inclusive, as crianças amam os pais ausentes. Porque elas amam. Elas amam, mas eu acho que é mais esse gatilho da culpa. Esse gatilho da culpa. Porque, por exemplo, eu teorizo isso. Eu teorizo. Eu sou uma pessoa extremamente capaz de teorizar que o amor, ele é fundamento. Então, eu amo minha filha, eu amo meu filho, e eu tenho certeza que eles vão construindo também esse amor, né, na medida deles, na capacidade deles de expressão, de construção desse sentimento, porque eles são jovens ainda, crianças, mas existe a teoria e a prática. Eu costumo dizer o ideal e o real. Eu falo do ideal, do amor que independe da presença. Mas na hora de estar ausente, dói. Mas aí quando você foi embora, nessas 16 horas, ela falou o quê pra você, tua filha? Ela falou, mãe, ela não gostou, ela ficou triste. Não gostou, ela ficou triste. Ela falou, mamãe, você já vai? Poxa. Pô, 16 horas só. Não, pra ela foi tipo, não foi nem que ela chama de dodô. Porque a gente fala entre português e francês em casa, e ela fala, não teve nenhum dodô. O que é dodô? Dodô é dormir comigo. Você nem dormiu comigo. Não teve nenhum dodô. Ai, que dor. Você chegou aqui, você só passou. Você nem dormiu, nem um dodô. E óbvio que, naturalmente, ela não tem que validar o seu esforço. Porque pra ela, do lugar dela, você só não tava, né? Total. Mas aí, por exemplo, com um pouco mais de equilíbrio e alto amor, né? Eu poderia dizer, cara, dessa vez, eu poderia ficar mais tempo fora. Eu poderia dormir. Sim. Onde eu estivesse, né? Pegava um hotel ali no meio das 2 viagens e teria voltado de forma muito mais integral, física, muito mais inteira, para brincar, para estar perto e tal. Só que
a teoria e a prática, elas não muitas vezes dialogam. Porque eu sentia vontade, eu falava, eu preciso estar nessa festinha X, que vão ter outros pais também, que eu vou poder passar tempo com a minha filha, eu não quero passar 10 dias longe, ao invés de dividir entre 5 e 5. Nossa, Então, nem era tanto tempo assim. mas porque eu viajo muito. Ah, entendi. Então, nessa rotina de viagens e de Virou justamente de passar muito tempo sem produzir esse amor, ou pelo menos expressar esse amor com presença, eu falei, eu vou ficar muito tempo ausente. Entendi. Então, eu precisava reverter essa equação. Entendi. Amiga. E então, aproveita pra falar um pouco sobre a solidão da mulher pública. Nossa. Puxado, né? Puxado? É muito puxado, porque... puxado? Vai. Não, é porque é de fato uma jornada muito solitária, porque, primeiro, já são poucas mulheres, né? Um pouco do que você falou, essa história do pai ausente, que é executivo ou tem alguma profissão que faz viajar muito. Ele é o herói, né? Já existe um hábito que, introjetado no próprio ego desse cara, em geral, já pode até nutrir o seu próprio auto-amor. Não, porque ele é o cara que desbravou o mundo pra trazer o sustento pra casa. Ele é o herói. Exato, ele é o caixeiro viajante. Exato. E quanto mais longe ele foi, mais tempo ele demora, mais ele vai voltar no imaginário, né? Um grande montante de dinheiro. Exato. Com a provisão da Agora família. Você... Eu sou ainda lida como essa mãe que não tá presente. Que eu vou nas reuniões, às vezes, de pais, falo assim, você vai viajar de novo? Puta que pariu. Entende? Então, tipo, existe esse julgamento, E também né? tem uma coisa de ser pública, que é assim... Evento, muita gente, muito amor. No final do dia, você vai pro hotel, sozinha. Tá sozinha? Tá sozinha. E muitas vezes eu apresento palco, assim, é uma energia bizarra você ter 100 mil pessoas na sua frente. Exato. É uma energia que, assim, eu quase consigo enxergar. E aí você sai daquilo, porque ali, né, sei lá, tem uma relação, não sei se é amor, às vezes às vezes não, mas é uma relação muito intensa, muito intensa, muito intensa. E aí você vai pra cá, você vai pro hotel, geralmente hotel, e você tá sozinha, né? Sabe, de você pegar o telefone e fazer assim? Não vou ligar pra minha filha, tá dormindo. Não vou ligar pro meu marido porque ele tá cuidando da minha filha que tá dormindo. Quem eu vou ligar? Eu lembro que uma vez, nessa, eu liguei pra você. Não, que eu te liguei, eu liguei pra você. Eu tava exatamente nisso, nessa coisa da figura pública. Tava num evento, palestrando, tararararararará. Fim de dia, acabou. Tô sozinha aqui em São Paulo. Caramba, queria tanto aquele quentinho, aquele sabe? Oi amiga. Aquele oi amiga, aquela coisinha, né? Aquele afeto. Aí eu fui, te liguei, pá. Falei assim, Ana, vem aqui. Vamos fazer um carinho, vamos. Eu tava de pijama, tá, pessoal? Eu troquei de roupa. E ela, tipo cheguei assim, belíssima. Amiga, você não quer vir aqui, não? Eu falei, não, amiga, eu tô cansada e tal. Porque eu também não sou de São Paulo, sou do Rio. E você veio, assim, aquele foi um abraço, aquele foi um acalanto, sabe? Então, assim, eu tenho tentado driblar essa solidão de uma pessoa pública que Mas você não tem vergonha de incomodar as pessoas pra pedir amor? Eu tenho tentado quebrar essa vergonha, pelo menos também. com você. Não, eu também, porque mas eu tenho. Eu preciso ser minimamente cara de pau. Isso eu sou. Assim, eu sou cara de pau o suficiente pra pegar e falar assim, não, vou ligar pra Xongani. Eu não, eu tenho que... vergonha de pedir amor. Ah, não, isso eu... Porque eu falo, vou incomodar, não. Não, essa coisa de ter vergonha, não. Nesse quesito, eu sou cara de pau, a beça. Eu realmente faço igual você, por exemplo. 10 horas da noite, não vou ligar pro Luiz, vou passar aqui um áudio pra Alice e pro Hugo e tal, não sei o quê. Mas a questão do tipo, Xongani? Ah, é agora. Entende? Então, assim, vamos tentar, pelo menos. No máximo, ela vai dizer, não posso, tô aqui com a Iô, não sei o quê. Mas a gente precisa pedir esse amor. Senão, assim, porque no meu caso, olha só como a gente vem de lugares diferentes. Eu sempre entendi que não era automático. Você tá ali, tipo assim, eu não vou incomodar. Ah, já tô aqui rodeada de amor. Eu não, preciso pedir esse amor, senão eu não vou ter. Eu vou ter que passar meu caneco.
Entendi. Entendeu? É. Então, assim, são lugares de fala diferentes, eu acho. Não, eu acho corajoso pedir amor. Eu peço. Eu acho muito corajoso pedir Pedi amor. pra você vir no meu aniversário, você Verdade, não veio. eu não fui. Eu acho corajoso pedir amor, eu acho corajoso pedir... Não, eu ia falar pedir sexo, né? Mas não é exatamente pedir sexo, mas assim, se colocar, demonstrar que tá disponível. Acho corajoso, pra mim é um ato de coragem. Porque você tem que quebrar muitos medos pra isso. Medo, inclusive, de ser amada. Forte, né? Renato Nogueira. Ai, Renata. A gente aprendeu a amar como quem serve e agora a gente tem que aprender a amar como quem vive. Ai, tô aprendendo. Ai, gente, tô aprendendo. Estamos. Vai, puxa. Um beijo, Renato Nogueira. E agora a gente vai pra aquele momento do puxa aqui, amiga. Puxa aqui, amiga. Medo. Amor próprio não é egoísmo, é resistência com batom vermelho. Batom preto. No teu caso. O meu Alip Combo. Ah, não, isso eu tô bem tranquila. Amor próprio não é egoísmo, gente. Eu sou uma pessoa que eu sinto pouca... Eu acho que eu sinto pouca culpa, assim. É diferente. Uma coisa é isso, eu não quero incomodar ninguém, tal. Mas, por exemplo, como mãe, eu sinto pouca culpa. Ai, mas você não conseguiu, eu não vou na reunião da escola da IO. Essa não é uma atividade minha. Nunca fui e não vou. Ah, mas você... Não tô ocupada. Não tô ocupada. Ah, mas você não tava. Não tava. Então, por quê? Porque eu tava descansando. Não fui no teu aniversário. Por quê? Porque eu queria dormir. Eu não sinto culpa. Sabe? Então, pra mim, esse é um lugar bem resolvido. Do amor próprio não ser um lugar de egoísmo. Também. Então vai, puxa aí. Aprender a ser amada também é um trabalho em andamento. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu acho que nessa questão de... Você falou, né? Tô aprendendo. Quando a gente tava ali ouvindo a frase... Pensando na frase do Renato Nogueira, né? Que a gente aprendeu esse amor do servir, do dar, do produzir, a felicidade e tal, pá. E tá aprendendo a viver, né? Aprendendo a viver esse amor, a aceitar esse amor que vem. A pedir, né? Quando você tá carente, você pede amor, sexo, carinho, afeto, e às vezes companhia. Às vezes nem é sobre estar carente, às vezes é só pedir mesmo. Não, mas carência é fato, carência é do ser humano. É porque não, mas também, às vezes, a gente se desumaniza. Sim, mas é que eu não queria... Eu tenho tentado não chegar nesse lugar da escassez, sabe? Eu não preciso que o copo esteja vazio pra pedir amor. Eu tô querendo pedir amor já, mesmo que o copo esteja lá pra quase cheio, entendeu? Entendo. Só que eu tô falando da carência não no sentido da escassez. Eu tô só falando da carência... É como libido, é como... Quando você tem esse ápice de... Essa vontade. Acho que é mais sobre conceitualizar a carência como vontade. Uma vontade um pouco mais aguda. Por exemplo, eu tava em São Paulo, eu falo... Queria tanto um afeto, queria tanto um abraço de uma amiga. Eu entendo, mas então, é mim, isso que eu falei sobre carência, a carência, entendeu? Pra mim, é um lugar da falta. Entendi. Carência é porque tá faltando. Tipo trabalho, a gente tem várias nuances. É porque tá faltando, eu acho também. que não precisa faltar. A gente não precisa... Eu quero menos viver esse sobe e desce, sabe? Ai, aí eu cheguei lá no fundo do poço, aí eu começo a pedir, aí enche... Não, pode ser. Quero aqui. Sim, entendi. Eu tô aprendendo também a receber amor, assim. Falar que eu quero casar de noiva, quero presente, quero ser amada em praça pública, quero... Uma campanha de Dia dos Namorados. Uma campanha de Dia dos Namorados. Né? Chamem mulheres negras. Eu quero amor. Sim. Quero amor. Ah, mas é demodê. Quero. Ah, mas é porque isso é muito coisa de branca. Quero também. A gente merece. Ah, mas isso aí é muito de coisa de gente menina. Quero. Porque muitas pessoas, né, ao longo da história, como a gente já falou aqui, né, tentaram nos desumanizar. Eu acho que o que a gente está fazendo é um processo de reumanizar esses aspectos. Né, de reumanizar, porque pedir amor, seja que você tá com o copo meio cheio, já com o copo transbordando, nunca é demais. Eu sou fácil de amar, mas difícil de alcançar. Eu acho. Não foi nem no meu aniversário. Cara, eu vou repetir isso em toda a temporada. Beleza, fica tranquila. Até você vir. Mas porque eu não tenho vergonha de pedir amor. E eu te amo, Ana Paula Xongani. E eu não tenho culpa de te amar e não ir no seu aniversário. Tudo bem. Supere. Mas assim, eu não acho que eu sou uma pessoa fácil de amar. Difícil de amar. Eu acho que eu sou uma pessoa super fácil de amar. Você tá dizendo? Eu acho, até porque eu até queria ser mais difícil de amar. Porque, de novo, vem daquele lugar das migalhas.
Então, qualquer coisa já começa a me... Ai, que legal. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de amar. Eu acho que, inclusive, eu preciso elevar meu nível de exigência de amor. Mas assim, o amor que o outro pode sentir por você não se controla. Então, eu nem sei... Mas a relação, o quanto você fica naquela relação, sim. Não, quanto você fica na relação. Mas, por exemplo, uma pessoa difícil de amar. O difícil de amar tem a ver com o outro, né? Então, o outro te amar... E aí você pode ser até uma pessoa difícil de acesso, ou até difícil de temperamento. Tô falando de um você genérico. Mas ainda assim você pode amar. Agora, o estar naquela relação é uma outra coisa, uma escolha mútua. Que deveria ser, pelo menos, né? Então, assim, eu acho que no nosso caso, trazendo aqui pro nosso caso... eu não sou difícil de amar, não. Não, você não é difícil de amar. Eu te amo e foi muito fácil, né? Também te amo, é facílimo. Agora, a disponibilidade para dar esse amor... é que a gente muitas vezes não tem porque a gente está ali sucumbida pelo dia a dia. Por muitas coisas. Que te estrangula em termos de trabalho, de vida pessoal, etc. Então, o campo de cultivo do amor, O campo de né? cultivo. Acho que a gente até chegou a falar sobre isso uma vez, né? Que as pessoas acham que é difícil te acessar, né? É difícil te acessar. E muitas pessoas falam isso comigo também. As pessoas que me seguem nas redes falam, poxa, eu queria tanto que você estivesse mais disponível para fazer uma live, para estar perto. Só que eu falo, gente, em que tempo? E eu sou uma pessoa que distribui muito amor. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa que gosta do abraço, que gosta do afeto, que gosta da troca, que fica ali. Eu sou inimiga do fim, entendeu? Eu vou num lugar, eu vou escutar o que a pessoa tem a dizer com todo o coração. Mas assim, disponível o tempo todo, não tô. É difícil, é difícil. Eu sou uma pessoa realmente que as pessoas acham que é difícil acesso. É diferente. Muitas vezes alguém fala assim pra mim, nossa, eu queria tanto te chamar, mas você trabalha muito, né? Eu falo, não, final de semana eu tô sempre em casa. Porque as pessoas deduziram. Tem uma dedução também. Uma dedução dessa mulher que trabalha pra caramba, que não tem tempo, que cria filho. Eu falo, não, gente, final de semana, sábado e domingo, a maioria do sábado e domingo, porque eu descanso, a maioria do sábado e domingo eu tô em casa. Não, você podia ter ido me levar um bolo. Eu tava em casa. Ai, mas você tava em casa, nossa, nunca imaginei. Falei, então. Mas aí também tem que checar, Tem que checar, né? Também tem uma coisa daquele esforço. Sim. Que precisa Quem ser ama, feito. checa. Luana, quero fazer uma brincadeira com você. Vou te falar 2 verdades e uma mentira. Você tem que descobrir qual que é a mentira, tá? Fácil. Eu acho que talvez seja fácil. Vamos ver. Já colocaram uma faixa com uma declaração de amor no meio de uma praça, assim pra mim. Uma linda declaração de amor, uma faixa enorme na praça. Uma pessoa já fez uma tatuagem em minha homenagem. E depois que a gente terminou, ele ressignificou a tatuagem, deu uma forma de esconder essa tatuagem. E eu já fui pedida em casamento, mesmo sendo casada. Algumas dessas histórias eu sei. Então, por dedução, acho que a mentira é da faixa. Errou. É da tatuagem? É. Ai, que safada. Não, já rolou faixa. Fiquei morrendo de vergonha, eu queria me matar. E aí você tá dizendo que ninguém nunca demonstra o amor por mim? Não, amiga, eu não disse isso. Eu disse que... Não é que nunca ninguém demonstra amor por mim. Eu já tive muitas expressões de amor. Mas teve um momento de rompimento que gerou um grande trauma e me tornou uma pessoa bem sequelada nessa recepção do amor. O que eu disse é do incômodo de receber esse amor e da enorme dificuldade de pedir amor. Sim, mas você também falou que em determinada medida as pessoas também não demonstravam isso. Você citou até o exemplo do estúdio. E tal, sim, né? Enfim, no trabalho. No trabalho, Uhum. Vai, tua vez. 2 verdades e uma mentira. Eu já casei 2 vezes. Eu já tive 5 namorados. E eu já fui abandonada na festa julina. A mentira? É. Você teve 5 namorados. Acertou! Que merda, de verdade. Mas Facílima. Facílima. Por isso porque que eu falei, abandonada na fácil. festa junina, fácil. Não, você não foi. Você foi a noivinha. Mas aí eu falei, amiga, que teve todo um preparo ali. Enfim. Aí você foi e deduziu isso de mim. É isso. Foi muito fácil. Você foi mais óbvio do que eu. Sabe uma coisa que é curiosa, assim? Tipo, eu sinto, o primeiro episódio do Ei Amiga foi sobre trabalho, né? Eu senti mais conforto
da gente falar de trabalho do que conforto da gente falar sobre amor. Que loucura. Loucura, porque muitas vezes a gente não se permite no amor esse lugar do nhenhenhé, da vozinha. Não que todo mundo odeie vozinha, falei no outro Você episódio. falou. Mas assim, vai que eu goste. Vou pro sexo, pra voltar pro amor. Sabe aquela coisa que, por exemplo, fetiche no sexo? Sim. Tem que ter um episódio sobre sexo, né, irmã? Tem que ter. Mas fetiche. Merecemos. Fetiche no sexo, a gente não julga? A gente não julga. Se a pessoa gosta de... Não vou falar aqui, porque são coisas que vão além, que a gente vai falar em algum momento. Mas você não julga se a pessoa sei lá, gosta de transar no corredor do cinema ou gosta de pé. A gente não julga. E o amor, a gente também precisa criar esse campo do banal, do sem julgamento, do poder tudo, do querer tudo. Num campo ali afetivo entre 2, 3, 4, cada um ame do jeito que quiser, mas que tudo pode. E eu acho que muitas vezes a gente ainda tem muitas limitações até pra sonhar, pra desejar. Com certeza. Pra explorar, pra querer o amor. Sabe? Tipo, quero. Simplesmente quero. E esse desconforto ou essa busca por conforto de falar do amor, eu acho que acontece, esse desconforto acontece porque falar sobre amor é sempre um duplo gatilho. É do, o amor, mas o amor, sabe? Concordo. E eu quero que cada vez mais, daqui pra frente, que, sei lá, se daqui 30 anos a gente fizer um Oi Amiga, as duas com 60, 70, a gente possa respirar, suspirar e virar os olhinhos pra falar sobre amor, que talvez hoje ainda é difícil. Mas será que esse virar os olhinhos não é o ideal? Não sei, mas eu quero descobrir. Não, vamos descobrir. Porque no processo, talvez a gente viva o amor. Não, é isso. Eu acho que esse amor seja também muito do banal, do superficial. Ele não precisa ser algo também cheio de significados. A gente pode achar o amor no comum. No banal mesmo. Né? No que é fútil quase, né? E aí tem vários sentidos que a gente pode explorar, mas do que é mais leve também. Do se levar pra sair sem fazer nada, do olhar pro céu, do ficar fazendo guerra de travesseiro, qualquer coisa, assim. Eu acho que, obviamente, a gente pode falar do amor sexual, mas também do alto amor, da possibilidade do fazer nada. Eu acho que o que você trouxe também tem a ver com a questão do ser humano, né? Eu acho que a gente, em termos da autopercepção, do que a gente pode mudar na gente mesmo, que, na verdade, é onde a gente tem mais controle, ou pode ter, a gente também precisa destravar essa possibilidade de se humanizar. E isso é se amar, né? Então, se você falou, a gente não questiona fetiche e tal, a gente tem que cada vez mais se questionar se a gente quer mais ser um pouco mais leve, ser um pouco mais banal, né? E se permitir. E também permitir com que o outro também seja banal, sem julgamento. Banal, sem julgamento, te chame de linda e tá tudo certo. Até porque, né, gente, o lugar do banal, ele precisa encontrar um lugar nas nossas vidas, né, Ana? Eu acho importante a gente criar esse campo. Mas esse dá um assunto para outro episódio, gente. Vambora, então. Vamos pro próximo? Obrigada, minha amiga. Te amo, amiga. Te amo, amiga. Obrigada a você que também está nos assistindo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E até o próximo episódio de Oi, Amiga. Tchau, amiga. Tchau, amiga.